Mas, Mário, me fala uma coisa, loteamento irregular é irregular mesmo para fins de registro imobiliário? Porque tem muito registrador que não registra, né? Falou com a prefeitura? Opa! A prefeitura, então, tem a solução? Quem tem competência de regulamentar loteamento é a prefeitura. Ah, então olha só, é isso que você vai ver hoje no nosso episódio do Adnocast. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, estamos aqui em mais um episódio do nosso Adnocast, o podcast da Adnotari. E olha só, já faço aquele convite para você que não é ainda associado. Não, isso não é possível. Pô, a essa altura e você ainda não é? Entra lá em www.adnotari.org.br e se associe, é baratinho e as vantagens são incríveis. Núcleos temáticos, reuniões, nós temos materiais exclusivos para associados, temos também o nosso grupo do WhatsApp que bomba com dúvidas, soluções, é um aprimoramento profissional para você ser uma melhor advogada, um melhor advogado. E ainda que você não seja aqui advogado, também tem um ganho profissional. Você que é escrevente de cartório, oficial de registro, você que é magistrado, magistrada também. Opa, você é corretor de imóveis, corretora, também vale muito a pena. Engenheiro, engenheira, também vale a pena porque os ganhos são incríveis. Então entra lá em www.adnotari.org.br e faça a sua associação. E ó, todo associado, toda associada tem descontos incríveis nos cursos da Adnotari. Entra lá que você já vai ver o curso do próximo dia 29 de março. Leilões judiciais. Sim, você vai aprender como atuar nessa área extremamente lucrativa. E quem são os professores? Eu, George Alexandrides, leiloeiro público, vou estar com vocês junto com a doutora Georgia Rossato, especialista em leilões de imóveis, advogada atuante nessa área. Então, tem um desconto incrível para você associado, para você associada. E você já pode se associar e ter o desconto, hein? Essa é a vantagem incrível. Ainda não nos segue nas nossas redes sociais, lá no Instagram, @adnotari. Toda terça-feira de manhã tem o Papo Acadêmico, além de muito conteúdo para você. E olha só, hoje, neste momento, estou com o doutor Mário Noviello, que é o cara do direito urbanístico. Tudo bem, meu amigo? Tudo bom, Jorge. Mais uma vez um prazer estar aqui com você, né? Vou falar sobre essa área apaixonante que é o direito urbanístico, né? Que eu adoro falar sobre isso, né? Cada vez que você para estudar um pouquinho, você descobre uma coisa diferente. É muito interessante. Inclusive, né, tem uma frase, agora não lembro o autor, né, que fala que para você ser um bom advogado, você precisa saber de tudo e um pouquinho de direito. Né? E o direito urbanístico, assim, a gente tem que analisar um pouco o contexto histórico, analisar um pouco o contexto social, o contexto ambiental. Então, assim, é uma área do direito, mas ela é extremamente multidisciplinar. Verdade. Aliás, ó, antes da gente começar esse bate-papo sobre direito urbanístico, eu vou trazer aqui, ele é um dos maiores conhecedores do direito urbanístico, porque ele é curioso, ele busca, ele corre atrás, porque precisa ser muito curioso também nessa área, né, Mário? Sim, com certeza. Formado em Direito pelo Mackenzie, especializado em Direito Imobiliário pela FMU, também tem curso de extensão em LGPD, na Lei Geral de Proteção de Dados, pelo Mackenzie. Ele também atuou como presidente da Comissão de Direito Urbanístico da OAB, da subseção Jabaquara, na gestão 2015 e 2024, membro efetivo das comissões de Direito Imobiliário e Urbanístico da OAB de São Paulo, também coordena na Adnotari, ele é um dos coordenadores do Núcleo de Direito Urbanístico, que faz aqui reuniões incríveis, discute vários temas muito interessantes, além de palestrante. Ele atua também no segmento do direito imobiliário como avaliador,
também é corretor de imóveis, então o cara manja tudo do direito urbanístico. E, aliás, eu acho que o direito urbanístico é muito subdesenvolvido, não é subdesenvolvido, mas desmerecido. Acho que a palavra mais adequada é essa, porque nós não temos na universidade, na faculdade não tem direito urbanístico, né? Direito imobiliário já também não tem tanto assim, tal. Eu acho que é pouco explorado, não é? Sim, ele é uma pequena... um pequeno trecho do direito administrativo, né? Uma área de direito público que tem um reflexo gigantesco no direito privado, né? E, querendo ou não, é uma área nova, tá? O direito urbanístico ele é uma área nova. Porque, assim, o direito urbanístico, né? Existem dois conceitos que eles acabam sendo confundidos, mas eles são conceitos muito distintos, tá? Até quem fala maravilhosamente sobre esses dois conceitos, né, na obra dele, que é o primeiro livro organizado de direito urbanístico que a gente tem no Brasil, né, especificamente direito urbanístico. Primeiro quem começou a escrever sobre isso foi Eli Lopes Meirelles, num livro de direito municipal. Mas o primeiro livro de direito urbanístico mesmo, né, um livro, se não me engano, de 81, 82, escrito pelo professor José Afonso da Silva, que este ano completa 100 anos de idade. Pessoa maravilhosa. Né, José Afonso da Silva é uma unanimidade, né? Nunca ouvi ninguém falar mal dele, só tem elogios, né? O cara é humilde, o cara é inteligente absurdamente. Então, a primeira pessoa que fez um livro de direito urbanístico, especificamente de urbanístico, no início dos anos 80, foi ele. Então, se você pega assim, o direito civil, o direito penal decorre de Hammurabi, né? O direito civil decorre lá dos romanos. Não, o direito urbanístico ele é muito recente, né? Então, assim, você tem ali o primeiro livro organizado no Brasil disso é dos anos 80. E ele, nesse livro, ele fala muito bem de dois conceitos muito distintos, embora pareça ser a mesma coisa, não são. Que é o conceito de urbanização e urbanificação. Urbanização é um processo caótico. É aquela migração do campo para a cidade e a pessoa vai se ocupando do jeito que dá. E o Brasil, ele é um fenômeno do êxodo rural. O Brasil dos anos 30 aos anos 80 foi um dos maiores êxodos rurais da história. Nossa. Então, por isso que assim... E desordenado, né? Totalmente desordenado. Então, o Brasil, ele começou a pensar em urbanificação nos anos 80. A urbanização, ela é um processo caótico. Então, por isso que a gente tem, assim, Curitiba um pouco menos, porque a gente teve ali nos anos 70 o Jaime Lerner, que fez projetos fantásticos na esfera urbanística, que começou uma urbanificação da cidade, mas assim, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, tem uma urbanização um pouco bem desordenada, né? E isso, assim, tem um reflexo social gigantesco, né? Não, a gente vê agora, tá no alta do verão, chuvas torrenciais, isso influencia totalmente, é influenciado por conta, sim, você teve as enchentes, impermeabilização do solo, assim, muitas cidades, assim, tiraram suas áreas permeáveis, ela é extremamente impermeabilizada, chove muito, enche, não tem como, né? Então, não tem vazão das águas, E isso é mais um reflexo da urbanização caótica, não foi um processo de urbanificação. E o que eu acho que é bem interessante, né? Eu até fiz uma linha do tempo aqui para a gente conversar. São Paulo teve algumas legislações anteriores aos anos 80 do ponto de vista urbanístico, mas vamos pegar, por exemplo, a gente estava falando no outro episódio sobre a zona central de São Paulo. Hoje a gente fala assim, tal terreno tem um potencial construtivo de 2, de 4, de 6 vezes do tamanho do terreno que você pode verticalizar. Então a gente fala assim, nossa, um terreno constrói 4 vezes, nossa, constrói bastante, nossa, constrói 6 vezes, se for naquele caso de HS, HMP, né, que tem aquele incentivo, nossa, constrói bastante, né? No centro de São Paulo tem alguns prédios que eles são 12, 15, nossa, 18 vezes o terreno. São prédios anteriores a 1972. 72 foi a primeira lei de zoneamento de São Paulo. Você pega o Martinelli lá, um dos grandes ícones, o edifício Martinelli. O terreno que ele ocupa é minúsculo. E ele o terreno inteiro é ocupado pelo prédio. Pelo prédio, e ele é gigantesco. Então, assim, ele ampliou, até a história desse prédio é interessante, porque ele quis ampliar ainda mais durante a obra, não foi isso? Sim, ele foi ampliando durante a obra, e assim, as pessoas não conheciam, né? Assim, um arranha-céu era uma coisa super nova na época, né? Todo mundo achando, não, isso aí vai cair. E ele pegou no topo do Martinelli, tem uma mansão. E ele construiu a casa dele lá em cima, falou assim, não, eu confio tanto que isso aqui não vai cair, que eu vou morar lá em cima.
Então a história do Martinelli é uma história fantástica. Não, e ele faliu até por conta da... Né, quase faliu, se eu não me engano, por causa da construção do prédio. E assim, e na época ele tem algumas curiosidades do Martinelli, né? Então assim, as janelas são francesas, alguns adornos são belgas, um mármore, uma parte é francesa, uma parte é italiana, e a tinta dele é muito engraçado. Tem uma história que é uma lenda urbana, mas não é lenda, é uma verdade, que para chegar naquela pigmentação rosa, eles fizeram uma mistura com sangue de boi. Caraca! Para chegar naquela pigmentação. Que interessante. Putz, é história. Você vê, é muito interessante o direito urbanístico, né? Então, e é pouco explorado mesmo. Você estava falando dessa evolução legislativa, então, somente a urbanificação, é isso? Sim. É esse o termo, Ela né? começou nos anos 80. Que é o que? É a estratégia, a regulamentação, criar meios de projetar. Um processo ordenado da urbanização. Tá. Você crescer a De cidade, forma ordenada. seja de forma horizontal, seja de forma vertical, de uma forma ordenada. Assim, tentando estabelecer critérios de trazer mobilidade, de você evitar trânsito, de você não ter um impacto ambiental tão grande. A urbanificação, ela vem de tudo isso, né? A urbanização não. A urbanização, tem um tanto de árvore ali, tira fora. Então, assim, a gente teve um processo de urbanização muito grande no Brasil, e assim, e São Paulo foi onde teve a urbanização mais feroz, assim, mais violenta, que a gente tem, assim, tem essas mazelas aí até hoje, né? Então, ordenar tudo isso, né? Assim, os planos diretores aí depois, que a gente teve alguns adventos aí de marcos legislativos importantes, né? A Constituição de 88, ela falou sobre a cidade, né, começou a falar sobre a cidade, e ela fez uma norma de eficácia limitada ali, que ela dependia de uma regulamentação. Essa regulamentação vem em 2001 com o Estatuto da Cidade, né, que estabeleceu que toda cidade com mais de 20 mil habitantes teria que ter um plano diretor e uma lei de zoneamento. São Paulo fez um plano diretor em 2002 e uma lei de zoneamento em 2004, mas ainda essa lei de zoneamento de 2004, uma lei muito tímida ali, com poucas regras, ainda muito parecida com a lei de 72, né, de São Paulo. E veio agora o plano diretor de 2014, né, que veio assim, foi muito mais inovador, assim, estabeleceu muito mais coisas, muito mais complexo, muito mais desafiador, com um entendimento muito... demanda muito mais estudo do que era o anterior. Até porque eu acho que assim, é uma legislação que é feita no momento, mas projetando o futuro, né? Sim, o plano diretor é feito para 15 anos. A intenção da lei foi fazer ela para 15 anos, com uma revisão em 5. Essa revisão em 5 anos não foi possível em razão do advento pandemia, então ela acabou acontecendo somente 8 anos depois. E assim, muitas coisas que mesmo o plano diretor da lei de zoneamento estabelecendo, sendo bem, legislações bem extensas, faltou algumas regulamentações, então precisou ser emitidos alguns decretos, algumas coisas assim para regulamentar alguns pontos aí que estavam algumas carências, né, que precisou preencher essa lacuna, né? E assim, eu até imaginava que o plano diretor era a única legislação, né, a principal legislação, mas você trouxe já desde o plano constitucional, o Estatuto das Cidades, plano diretor, e deve ter uns 100 números de leis municipais e decretos que vão buscar regulamentar isso. A primeira lei que regulamenta o plano diretor, né, que vem na sequência dele, é a lei de zoneamento. Tá. A lei de zoneamento, o plano diretor ele é um plano mais abrangente, assim, né? Ele é mais estratégico, né? Genérico? Não, na verdade não, ele é mais tático. Tá. Aí o tático é o plano diretor, o estratégico é a lei de zoneamento, e aí o operacional é o dia a dia e esses decretos que regulamentam as coisas mais específicas, né? Então o plano diretor ele é bem tático, né? Um plano bem tático, que assim ele estabelece o zoneamento, mas assim, alguns eixos, né, critérios de ocupação de solo, muito criterioso. O zoneamento, assim, ele vai regulamentar mais o que pode fazer ali, né? O plano diretor, ele é um pouco mais, assim,
abrangente, né? Ele vê mais como um todo, né? Tá. Enxerga de cima, né, a cidade. Enxerga de cima, né? O zoneamento já começa a enxergar um pouco mais setorizado, né? Tá. Então... Agora, o que eu dei uma olhada porque não é a minha área de atuação, mas eu fui dar uma olhada até para conversar com você hoje, e o que eu percebi é que as legislações, quer seja o plano diretor, lei de zoneamento e outros decretos, até que a gente trabalhou com a HIS, né, no episódio passado, que aliás já convido você não viu o episódio passado sobre HIS, HMP, Minha Casa Minha Vida, vale a pena você ver o episódio anterior com o Dr. Mário Noviello, que tá incrível. Mas o que eu percebi nessas legislações todas, que mexem com direito urbanístico, é um grau técnico que não é próprio do direito. Não, né? é extremamente Porque, assim, técnico. Você enxerga lá, você tem o potencial construtivo, lei de zoneamento fala aqueles códigos loucos, né, que falam do tipo de ZEIS, isso, aquilo, tal, mas que não é uma leitura própria que a advogada está acostumado a ler, né? Não, é que assim, a legislação, querendo ou não, né, ela foi muito mais pensada para ser executada por urbanistas, né, por arquitetos urbanistas. Só que assim, acaba que o arquiteto urbanista ele não consegue atuar somente com isso, né? Ele tem que fazer o projeto, a parte criativa, etc. Tal. Então tem que trazer ali uma interpretação literal da lei, né? Que é aí que vem os advogados que têm especialização no direito urbanístico, né? É até interessante que assim, a minha atuação no direito urbanístico, ela não começou como advogado. Opa! Então conta um pouquinho dessa tua evolução, como que você chegou no direito urbanístico? Bom, eu trabalho com direito imobiliário desde antes de entrar na faculdade, né? Tá. Eu comecei no estágio de advocacia, a primeira coisa que eu fui como office boy, a primeira coisa que eu fiz como office boy foi pegar uma matrícula de registro no registro de imóvel. Tá, né? Então, que legal, já experiência prática. Já começou ali. E eu tive, entre 2009 e 2012, eu tive uma imobiliária. Eu fui dono de uma imobiliária. E qual é o grande negócio imobiliário que a gente pode fazer numa cidade? É vender uma área para construtora. Então, assim, para poder ter um argumento de venda contundente para a construtora, eu simplesmente, tá aqui o terreninho aqui, tá aqui. Ele quer tudo mastigado, o que eu posso fazer? Então eu mastigava, tal. Então eu comecei a estudar o urbanístico, ainda no plano diretor de 2002, ainda com a lei de zoneamento de 2004. Legal. Né? Então eu comecei a estudar ali, e aí veio essa legislação nova de 2014, tive que debruçar assim, com muito afinco para estudar, e acabou que isso me trouxe uma reputação, né? Porque já faz 9 anos que eu coordeno a Comissão de Urbanística lá da OAB Jabaquara, participo de núcleos ali da OAB Central, participo aqui da área de notário, e estou sempre estudando, estou sempre escutando, tá? Não posso ver um curso de direito urbanístico que eu vou lá, me matriculo, e assim, conheci muita gente muito boa nessa área. Então assim, eu sou muito grato por ter entrado nessa área, porque conheci pessoas assim, de um gabarito altíssimo. Então é muito gostoso atuar com isso, não somente pela matéria em si, que é apaixonante, como assim, as pessoas que atuam. É fantástico quanta gente boa eu encontrei aí no meu caminho aí percorrendo. Não, e você se tornou também, com base em tudo isso, né? E eu sei que você é humilde, você vai falar que não, mas você tornou uma referência também. Aliás, o Kiko Naga já te intimou, eu vou te intimar também, né? Nós somos diretores de conteúdo da Adnotari, para fazer curso, para você agora ser o divulgador também do direito urbanístico e tal, porque é importante isso. Eu acho tem uma carência de profissionais nessa área, não tem? Não, uma carência não só de profissionais, assim, uma carência inclusive de material para estudo, né? Então assim, vou escrever um livro sobre direito urbanístico, é difícil. Porque tua fonte vai ser complicado. A fonte, assim, você vai ter que pegar muita coisa de elemento prático. Muita coisa que assim. É interessantíssimo. Muita coisa de elemento prático, porque assim, doutrina mesmo, assim, você vai pegar direito civil, você tem 800 livros, você vai pegar direito penal, tem 800 livros. Direito urbanístico, você achar meia dúzia, olha. E ainda assim, do que eu estudei, ainda eu fico com o clássico José Afonso da Silva, que eu acho que é um indispensável, né? Não dá pra gente dispensar esse livro. Mas assim, a legislação urbanística paulistana, né, que acaba com aquilo que eu disse no episódio anterior, São Paulo é a locomotiva do Brasil. Então assim, aquilo que São Paulo determina como uma diretriz, acaba que todo mundo segue atrás mais ou menos parecidos, né? Então
a legislação urbanística paulistana ela é muito complexa. Até porque tudo que é feito aqui é elevado à enésima potência, né? Porque nós temos uma complexidade. Acho que você falou muito bem no começo do episódio da urbanização desenfreada, né? O pessoal saindo da área rural, vindo para as grandes cidades, e São Paulo absorveu gente do país inteiro, não é nem só do estado de São Paulo, né? Nós tivemos um processo migratório gigantesco, um adensamento populacional, né? Porque hoje, quantos mais ou menos, qual é a população de São Paulo, mais ou menos? Você tem ideia? Chegou a uns 12 milhões de habitantes. 12 milhões. Ó, eu faço uma comparação com a Grécia, meu pai é grego, tudo tal, é maior do que a população da Grécia, né? É um país inteiro, né? E outros tantos países também que tem menos. E se você ampliar para a região da Grande São Paulo, você multiplica ainda muito mais. Não, né? e querendo ou não, assim, São Paulo, o estado de São Paulo é um estado poderoso, um estado populoso, rico, e mesmo assim 20%, não, 20 não, quase 30% da população de São Paulo, o estado deve ter mais ou menos em 42, 43 milhões de habitantes, praticamente 30% está aqui dentro. Né? E aí, conseguir organizar a cidade para que todas essas pessoas cheguem no seu trabalho, cheguem na sua faculdade. E o legal que você está trazendo, Mário, é que o direito urbanístico ele não se preocupa só com a habitação. Não, né? não. Ele se preocupa com tudo, né? Com a mobilidade, com a qualidade de vida, com o meio ambiente, né? Tem várias pontas que vão se unificar nesse direito urbanístico, né? Sim, não, e tem muitos conceitos que a gente acaba trazendo de outros países, podem ser importados. Hoje a gente fala muito da cidade que eles chamam de 15 minutes city, né? Cidades de 15 minutos. Você, com deslocamentos de 15 minutos, seja por modal público, modal particular, você consegue chegar no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, esse tipo de coisa. Então, não é somente a habitação, mas assim, a qualidade da cidade, né? Então, assim, agora a gente está num momento assim, de muitas obras na cidade acontecendo para melhorar o modal de transporte coletivo, né? Você tem um monotrilho que ficou anos parado, voltou a caminhar a obra, a linha 6 laranja, que está assim, um dos metrôs com maior velocidade de implantação que está tendo, que eles colocaram ali uma tuneladora que é a mais moderna que tem. Não foi a que acabou o túnel agora, não foi? Sim, sim. Né? O Tatuzão, né, que passou lá. Tatuzão, né, que é uma engenharia extremamente complexa. Você fazer um metrô numa cidade que não tem nada já é difícil. Você fazer um metrô com uma cidade já consolidada em cima é muito mais difícil. É uma interferência urbanística gigantesca. Aliás, recentemente estavam fazendo um túnel lá na Sena Madureira e aí embargaram, o Ministério Público entrou com a ação para justamente... Sim. A Prefeitura já também acabou cancelando a contratação para execução dessa obra. Sim, ali eles queriam fazer uma conexão da Sena Madureira, ali, aquela região ali de bem perto do metrô, entre o metrô Santa Cruz e o metrô Vila Mariana, que vai descer ali para a Chácara Clabim, para o Ipiranga, tal. Aquela conexão, aquela viradinha ali, ela é uma viradinha muito complicada, ele causa um engarrafamento muito grande. Então, qual a ideia deles era fazer o seguinte: o pessoal que estivesse vindo pela Sena Madureira, em vez de ter que entrar na Domingos de Moraes para depois entrar ali naquele decidão cheio de curva. Clabim, aquele decidão, fazer um... É do Pastorinho, né? Eu costumo sempre falar, o Exato, Pastorinho, né? Curva do Pastorinho. Fazer um túnel que passasse por baixo dali, né? E já saísse ali na Ricardo Jafé. Porque aí já dá uma vazão de carros, quem vai pegar imigrantes, quem vai para a região leste também, já tem uma fluidez muito maior. Sim, né? Então seria muito benéfico para a cidade. Mas ali tem uma questão que teria um impacto ambiental, né? As árvores lá gigantescas. A gente tem ali nesse ponto da cidade o que a gente chama de corredor verde. Né? Então, assim, toda região ali que vem do Parque do Ibirapuera e vai até o Parque da Aclimação é extremamente arborizada. E boa parte do corredor verde, ele passa pela Sena Madureira. Então ele deixaria de existir naquele canteiro central, né? Exato, né? Ele deixaria de existir em razão desse novo túnel. Acho uma obra necessária, acho que teria que pensar numa compensação ambiental ali, fazer uma remoção daquelas árvores, que você não matasse aquelas árvores, né? Colocasse, ela pudesse ser plantada em outro lugar, né? Também tem um impacto social ali, porque ali, um pouquinho para dentro ali, né? Embora a Vila Mariana seja um dos bairros mais valorizados e procurados de São Paulo, ali na região da Rua Rio Grande, Rua Mário Cardim, tem uma comunidade,
né, bem carente ali, né, uma ocupação irregular, né, mais um exemplo de quanto a nossa urbanização é caótica, que no meio de um monte de prédios de alto padrão, de um bairro muito consolidado, de classe média, média alta, você tem ali uma população no meio do bairro bem carente. É o que acontece também no Morumbi, né? Que é uma dicotomia gigantesca, né? De um lado, prédios maravilhosos, de outro também tem a comunidade, né? Exato, né? Então a gente tem... São Paulo, você tem essas mazelas sociais. Não acho ruim você ter mais de uma classe social morando num bairro. Até porque elas são interdependentes, então, né, assim, de uma certa forma. Eu acho que assim, aquele conceito de cidade de 15 minutos, ele é muito importante nesse sentido, né? De você ter... morar perto do trabalho. Morar perto do trabalho, a pessoa ter uma qualidade de vida melhor nesse sentido, né? Então, assim, para que isso aconteça, você tem que ter várias classes sociais no mesmo porção de terra, né? Agora, pegando o exemplo da Cena Madureira, do túnel e tal, que a última notícia que eu vi foi que tinha sido embargada a obra e a prefeitura abandonou, está refletindo a respeito, né? Tal. Mas como contemporizar, né, a necessidade que a cidade tem de melhorar a mobilidade, de se desenvolver mais, né, trazer esse conceito do 50 minutes aí entre, né, trabalho, escola, residência e tal, e o direito ambiental? Isso é próprio do direito urbanístico, né? Sim, não, o direito urbanístico, você tem o meio ambiente, aquilo que a Constituição fala, você tem o meio ambiente natural e o meio ambiente artificial. O direito urbanístico, ele tem que harmonizar tudo. Né? Então você tem que ter, por exemplo, a gente vai falar daqui a pouco sobre o TDC. Né? Você tem uma área ali que é uma ZEPAM, né? Um zonamento de preservação ambiental. Você não pode construir ali, né? Então você pode pegar um percentual do que você poderia construir ali por estar num zoneamento XYZ e transferir isso para um outro imóvel. Então, justamente isso, como que funciona esse eu tenho um imóvel, o meu cliente tem um imóvel, isso, aquilo. Como que funciona esse direito de construir com o viés do urbanístico? Então, primeiro a gente tem que falar de uma coisa que o plano diretor estabeleceu, que é o Fundurb. Então, assim, você deu um excelente exemplo do túnel da Cena Madureira. O que ia financiar o túnel da Cena Madureira? O Fundurb. A prefeitura, né, como todo ente federativo, tem ali suas receitas, né? Então, o município recebe uma parte do IPVA, o IPTU, o ISS, né? E na construção civil recebe as outorgas onerosas, que é um valor substancial para você aumentar o potencial construtivo. Porque pelo zoneamento o imóvel naturalmente já tem um potencial construtivo. Sim, exatamente. Uma vez, duas vezes, mas com a outorga ele potencializa muito mais. Exato. Né? Então com a outorga você paga para a prefeitura para você ter uma permissão de construir mais metros quadrados naquela porção de terra. Só que tem alguns imóveis que estão por questões culturais, históricas ou questões ambientais que eles têm limitação de construção ou não podem. Não pode se construir nada em razão dessas restrições administrativas. Então não é só aquela questão a gente sempre pensa nos imóveis tombados pelo Condefat. Isso, tal, mas não é só isso. No caso de São Paulo é o Compresp. Compresp, tá. Mas o Condefat também, né? Tem imóveis que são tombados pelo Condefat, pelo próprio IFAM, estão no município de São Paulo. Teve aquele caso famoso do cinema na Consolação. Sim, também. O Cine Belas Artes, né? Ele foi tombado, né? Ali é um caso clássico de uma... Porque é uma área super nobre. De uma ZPEC, né? Uma área super nobre. Você está na esquina da Consolação com a Avenida Paulista, né? Só isso. E ali tem um histórico cultural, assim, fazia premiere de filmes, estrelas de cinema de Hollywood nos 60, 70 então, só que o cinema de rua hoje já não é mais tão atrativo, né? Hoje o cinema tá muito restrito aos shopping centers, né? Sim. Então, mas ele tem um valor cultural, então teve que ser preservado de alguma forma. Então, ali, assim, no caso, ali já tem um prédio em cima, verticalizado, né? Mas, assim, se ele fosse... pudesse verticalizar naquela região que está lá, ele está no Mazeu. Então, lá ele pode construir 4 vezes. Tá. Então, assim, você teria um impacto de você tirar o potencial de construção gigantesco. Sim. Então, o que acontece? A legislação no plano diretor e na lei de zonamento foram muito felizes em criar... aliás, desde a Constituição de 88 e o Estatuto da Cidade que a gente conversou anteriormente, estabelece que vai ter o direito de construir, né? Mas aí o plano diretor e a lei de zonamento regulamentou isso em São Paulo. E assim, eu acho um mecanismo excelente, tá? A prefeitura, que não é boba nem nada,
ela limita, obviamente, esse mercado de TDC. Tá? Então, assim, como é que você pode vender TDC? Qual é o limite de venda do TDC? TDC é o... De transferência do direito de construir. Tá. Tá, então, essa transferência de construir, ela tem algumas limitações. Então, assim, você tem um imóvel que ele é tombado. Tá? O imóvel, vamos supor que ele tem 1.000 metros quadrados. E ele está numa zona que você poderia construir 4.000. Tá? Você pode vender a um terceiro para ele transplantar este potencial construtivo para um outro terreno em outra região, né? E aí ele construir. E é uma transação entre particulares. Tá? Qual é a vantagem que o particular tem, o incorporador tem em relação ao TDC? Se ele for pagar a outorga onerosa para um município, ele vai pagar mais. Com o particular, ele pode negociar. O particular, ele permanece como dono daquele imóvel, ele não tem que vender o imóvel. Tá. Ele só Porque ele já não pode fazer mais nada com ele, né? Ele está na limitação. Exato, ele só vende os direitos do potencial construtivo, tá? E vende para ser um tempo transferido. Então você tem ali uma sigla que é o PCPT, né? Que é Potencial Construtivo Passivo de Transferência, né? E você leva isso para a prefeitura aprova isso ou não, tá? Uma coisa que vai balizar essa aprovação ou não é aquilo que foi as receitas de outorga dos últimos 12 meses. Então, por exemplo, se o município arrecadou 1 bilhão em outorgas, ele só vai permitir 50 milhões em TDC. Tá. Então, a prefeitura não pode sair perdendo. Até porque, assim, você deu o exemplo do Túnel da Madureira. O Túnel da Madureira, ele ia ser financiado totalmente pelo Fundurb. E o que financia o Fundurb? São as outorgas onerosas, que é um dinheiro carimbado. A prefeitura, ela não pode, por exemplo... Dar outra destinação. Então, assim, a receita que vem de ISS, de IPTU, daquele percentual do IPVA, das multas e tal, ela vai ter que colocar para saúde, para educação, para pavimentação, para isso... Cai no caixa geral, né? Vai cair no caixa geral. O dinheiro da outorga onerosa, ele vai para o Fundurb, está ali carimbadinho e tem que fazer obras de melhoria viária, melhoria urbana, um recapeamento, um túnel, um viaduto. Obras do HIS, né? Você pode usar o Fundurb para construir HIS 1. Então, o dinheiro está carimbadinho ali. Legal. Né? Então, assim, isso é importante, né? Porque dinheiro na mão é vendaval. Esse daí não, tem que ser a destinação específica. Destinado. Então, assim, para a prefeitura não perder essa arrecadação, você tem um mercado, você tem uma infinidade de imóveis tombados em zoneamento que tem um potencial construtivo alto. Então, assim, se você fosse comercializar tudo que tem de potencial construtivo de imóveis tombados em regiões com alto potencial construtivo, a prefeitura ia perder a arrecadação de uma forma gigantesca. Por isso que limitou a esses 5%. Então, 5% das últimos 12 meses. Do que recolheu de outorga onerosa. Exatamente. Então, assim, às vezes de um mês para o outro... E é bem utilizado isso? As construtoras... Porque, assim, vamos pensar... O advogado, a advogada, porque eu acho que assim, é um mercado interessante, né? Porque eu não conhecia, confesso a você que eu não conhecia nessa magnitude, né? Então, vale a pena entender os imóveis dos clientes que tem, né? Que você tem lá clientes com imóveis e tal. Pô, peraí, essa casa tem um potencial construtivo que está inexplorado e que está impedido de explorar, porque a questão é impedimento de exploração desse potencial construtivo, certo? Sim, está impedido. Porque não é porque não é assim, eu tenho um imóvel que eu não quero usar. Não, se você quer usar e pode, você não pode ter essa transferência, certo? Exato. Você só pode se há um impedimento legal de ordem ambiental, de tombamento ou qualquer outra legislação que impeça você de explorar esse potencial construtivo. As pessoas reconhecem essa situação para poder negociar com as construtoras? Como que funciona esse mercado? Então, este mercado é extremamente mal explorado. É um mecanismo fantástico, embora ele tenha aí uma restrição muito grande, né? Sim, os 5% lá e tal. Só que assim, se a gente parar para pensar o tanto de prédio que tem subindo em São Paulo, o tanto de outorga que foi pago... Você até falou no episódio passado, são 90 mil unidades. A previsão de entrega de 2025 são 90 mil unidades novas. Então, assim, a prefeitura recolheu bastante dinheiro com outorga. Claro. Foi pago muito dinheiro com outorga. Então, assim, você tem um potencial represado aí do TDC muito grande. Tá? Então, é que não vale a pena também para a prefeitura estimular isso, porque é outorga gratuita, né, de potencial construtivo. Mas justamente a gente volta naquela questão
da escassez de material de estudo, escassez de profissionais que... Conhecimento é tudo, né? Conhecem isso e tal. Então, por conta todo este contexto, né, a gente tem um mercado muito inexplorado. E eu acho o TDC um mecanismo muito efetivo, porque assim, vamos supor, se você vai transferir a outorga para a construção, tem essa limitação da outorga, aliás, em relação ao TDC, tudo. Você pode negociar com particular valores bem menores que você pagaria para a prefeitura. Sim. Às vezes até em permuta física do empreendimento, sim, alguma coisa que para a construtora vale a pena, porque ela vai repassar essa permuta física por um valor, mas o custo dela de construção é menor, né? Então, não sendo HIS, HMP, né, que pode dar algum problema, restringindo, né? Ou absorvendo as restrições do HIS, HMP, né? Então a gente poderia fazer isso, né? A consultora se utilizar desse mecanismo. O processo é burocrático, né? Você tem um processo ali, você tem que ter a aprovação da prefeitura, vai para deuso, etc. Tal, né? Burocrático. É burocrático. Vai sair uma certidão de transferência do potencial construtivo, que tem que ser averbada no imóvel, que seria o imóvel cedente. Para falar assim, você não pode mais, né? Não pode mais construir. Né? E você vai ter que passar para o imóvel para ser o receptor na matrícula desse imóvel receptor, né? E você pode fazer, inclusive, de uma forma híbrida, tá? Você vamos supor que você precise construir 10 mil metros adicionais. Você pode utilizar 3 mil de TDC e 7 mil de outorga. Tá. Você não precisa usar tudo de TDC ou tudo de outorga. Você pode fazer processos híbridos. Tá. Então é interessante também. E você pode desmembrar também esse TDC? Por exemplo, a construtora lá adquiriu 10 mil metros de TDC, transferência de direito a construir, de um imóvel. Só que para aquele empreendimento ela vai usar 5. Ela pode usar os outros 5 em outro empreendimento? Sim, você pode transferir para mais de um empreendimento. E você não precisa utilizar também do TDC a totalidade do que o imóvel cedente tem. Você pode utilizar o percentual. Pode comprar uma parte só e aí, sim, a outra parte continua negociável. Exatamente. E uma outra coisa que é interessante, passados 10 anos... Depois que você cedeu, transferiu o direito de construir, você pode vender novamente 70%. Opa! Passados 10 anos. E é um ponto muito importante, tá? Então ele se renova. Ele se renova. Mas para você fazer isso, tem que ter critério. Então, a pessoa que tem um imóvel tombado, por exemplo, que ela vendeu o TDC, se ela quer vender novamente 70% depois de 10 anos ou 100% depois de 15 anos... ela obrigatoriamente tem que comprovar para a prefeitura que ela teve uma preservação adequada, que deixou tudo bonitinho. A responsabilidade por trás. Exatamente. Né? Então, assim, nada é tão fácil. Né? É um mercado interessante, mas assim, as contrapartidas que o particular tem em relação a isso são pesadas. Né? Então, por exemplo, se é um caso de uma TDC, de uma ZEPAM, ele tem que fazer a preservação ambiental adequada naquilo e tal, e ele pode vender de tempos em tempos, mas ele tem que ter essa contrapartida de, tudo bem, você está mantendo o patrimônio e vendendo algo sem vender o patrimônio. Você está vendendo um direito somente, né? É um mercado de direitos. E então você tem que ter você tem que ofertar uma contrapartida, porque você está tendo um duplo benefício de preservar o patrimônio e rentabilizar ele, mantendo, sim, ele no seu portfólio. Então, é muito interessante você ter uma contrapartida a oferecer ao poder público. Né? Então, acho que é um mecanismo bem interessante. Verdade. Vamos fazer uma pausa nessa prosa, porque a gente vai para um quadro dentro do nosso Adnocast aqui, que é o Vai Dar Registro? Olha, nesse quadro do nosso Adnocast, a gente aproveita toda a experiência do nosso entrevistado, aqui o Dr. Mário Noviello, para trazer alguma questão com o registro imobiliário que pode ser que dê registro, não dê, as problemáticas e aí uma visão prática dessa questão do registro imobiliário. E a questão que eu quero levantar com o doutor Mário Noviello é justamente sobre loteamento. Há uma dificuldade muito grande para registrar loteamento, porque o oficial de registro vai falar, não, é loteamento irregular, não dá registro, isso, aquilo, tal. Como que se absorve isso frente à Lei 6766, lá de 1979, e a prática para registro? E aí, Mário, dá registro
com o loteamento irregular? O que é o loteamento irregular para o registro imobiliário? Como resolver essa situação aí, hein? Então, eu acho muito curioso que assim, o direito urbanístico ele é cobrado em concurso público somente nos concursos de procuradorias municipais. Opa. E no concurso de oficiais de registro, né, de tabeliães, tá, da judicial, é uma matéria que não é cobrada. E eu acho que deveria ser. Porque às vezes esse desconhecimento do registrador, ele acaba trazendo alguns entraves aí, e eu falo que vai dar registro, porque o que acontece? Se porventura ele se utiliza desse argumento que ele não vai registrar na matrícula do imóvel uma transação por um motivo de irregularidade do loteamento, quem tem a competência para falar se um lote é regular, irregular, se ele está de acordo com o zoneamento, etc. tal, não é o registro de imóveis, e sim a prefeitura. Até porque a prefeitura é a primeira que tem interesse na questão de regularizar o loteamento, porque ele já vai computar IPTU, já vai ter arrecadação, né? Sim, não, e se eventualmente, por exemplo, a gente está falando de incorporação imobiliária, se você tem um imóvel que está irregular, num lugar que tem um zoneamento bom, que você tem capacidade de construção, o coeficiente de aproveitamento é alto, a prefeitura tem total interesse em regularizar isso. Para quê? Para demolir aquele imóvel que está teoricamente irregular e futuramente fazer um condomínio com muito mais unidades e ter uma arrecadação muito maior naquela porção de terra com mais unidades instaladas ali. Então, assim, é fundamental a gente ter esse conhecimento que, se porventura tiver uma negativa de registro por questões urbanísticas... Porque é comum ter essa negativa, muito né? Muito comum. Tá, mas aí até é interessante, o Kiko Naga sempre, né, a gente estava falando isso até no off, aqui nos bastidores, ele tem uma visão muito importante do que não fique satisfeito com uma negativa do registro imobiliário ou só busque cumprir a exigência. Analise, verifique para suplantar essa exigência, né? E como você está falando, é muito comum ter não dar registro com loteamento porque o oficial fala, o oficial de registro fala, isso daí é irregular para mim, né? Sim. Como que supera isso? É muito fácil. Tá? É um procedimento muito fácil e eu faço aqui um grande elogio, eu atuo prioritariamente em São Paulo, faço um grande elogio aqui à Procuradoria do Município de São Paulo, porque os procuradores paulistanos aqui são feras. A gente tem muita gente muito qualificada dentro da Procuradoria de São Paulo, que tem muito... Porque eles aprenderam direito urbanístico. Aprenderam direito urbanístico. Tem isso, né? Estão ali o tempo todo estudando isso. Né? Então, é muito importante você fazer o seguinte, subsiste dúvida no registro de imóveis, vai para a parte de registro, vai pedir para você se manifestar. Na hora de você manifestar, peça para a prefeitura se manifestar. Peça para a prefeitura, por meio da sua procuradoria qualificadíssima, se manifestar. A gente tem uma tendência a criticar o serviço público, mas nessa parte eu falo, a prefeitura de São Paulo é impecável. Então, assim, todas as vezes que eu passei por situações dessa, de não conseguir um registro de imóveis, suscitei dúvida e pedi para a procuradoria comparecer no processo para se manifestar sobre aquele loteamento, e ela, todas as vezes que aconteceu isso, ela falou, não, o loteamento tal, o número de contribuinte tal, está no lote regular tal, e às vezes até a gente está falando de história, né, eles contam toda a história, que era a propriedade de fulano de tal, que foi desmembrada, foi desapropriada e não sei o que, conta toda a história ali de como chegou. Às vezes você pega assim, eles juntam no processo quadras fiscais da época que aquilo se tornou um loteamento de fato. Que interessante, quer dizer, irrefutável, né? Uma manifestação irrefutável. Então, e aí vem evoluindo, mostra de quando foi loteado, agora mostra como é que está isso no GeoSampa, que é o software que a gente usa. Sim, muito interessante esse site, né? Que tem ali todos o zoneamento atual, com o loteamento sendo, o zoneamento sendo atualizado praticamente em tempo real ali no GeoSampa. Então ele mostra toda essa evolução histórica para que se chegou nessa conclusão que aquele loteamento é regular. Então acho que assim, é um mecanismo muito interessante que a gente tem ali de conseguir, na esfera registral notarial, regularizar algo utilizando-se do argumento do direito urbanístico. Sim. Não, porque ele tem total relação, né? É uma relação direta, né? Porque se a prefeitura, que você bem disse, tem a competência para estabelecer e fiscalizar a questão dos loteamentos regulares e irregulares. Se ela diz que é regular, como que o registrador pode falar que não é, né? Não tem, e aí a dúvida vai ser julgada procedente, aí vai ter o registro, vai mandar registrar, né? Exatamente. Então, assim, é um
mecanismo muito interessante que a gente tem aí, né? Eu, mais uma vez, faço elogio, né? A gente tem uma procuradoria qualificada, facilita muito. Então, assim, obviamente, assim, a nossa atuação da Notari, ela é predominantemente em São Paulo, mas ela está se expandindo para o Brasil. Então, assim, se você em outro estado aí tiver um problema parecido, conte com a procuradoria do seu município, né? Não deixe o cartório simplesmente falar que é irregular aquilo, se ele não sabe realmente se é regular ou não. Então, faça a situação de dúvida, peça para a procuradoria do município se manifestar e você pode conseguir o seu registro. Ó, dica interessante também, se associe na Adnotário para você também discutir isso no núcleo temático de direito urbanístico, que o Dr. Mário Noviello é um dos coordenadores, né? Isso é importante. E ó, esse foi o nosso quadro. Vai dar registro? Como é importante, meu amigo, como é importante nós termos essa vivência prática, né? Porque a teoria isolada não é nada se a gente não consegue aplicar. E voltando no nosso assunto da transferência de direito de construir, queria que você falasse assim, como que a advocacia pode melhor atuar nessa... eu vou falar de intermediação, mas não é só uma intermediação entre aquele que tem o imóvel com um potencial construtivo que não pode ser utilizado e aquela construtora, ou até mesmo um particular, porque eu acho que não é limitado a construtoras, né? Qualquer um que queira utilizar sim. Pode, né? Como que a advocacia pode atuar? Até vou dar um exemplo bobo. Se, por exemplo, você tem um imóvel tombado e teu vizinho confrontante, ele quer... está num zoneamento que ele pode aumentar o potencial construtivo, você pode vender para o seu vizinho. Que maravilha. Tá? Então, pessoa física ou jurídica, não importa. Sim, não importa. Você pode transferir esse potencial construtivo, não precisa ser um imóvel confrontante ao imóvel que está cedente. Né? Você pode transferir para um outro bairro, por exemplo. Não tem... Mas dentro, claro, aí como é legislação municipal dentro da cidade de São Paulo. Exato, dentro da cidade de São Paulo. Né? Não tem e não também comercial, residencial interfere? Não interfere. E a advocacia atua como aí? Então, teria, assim, qualificando a documentação, né, fazendo todo o processo de coleta documental, que você vai precisar documentação, matrícula do imóvel, IPTU, documentação dos proprietários, etc. Tal. Protocolizar isso juntamente na SMU, né, na Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, né, que tem o departamento que é a DEUSO, né, que é o departamento competente para fazer esse tipo de avaliação. Né. Acho muito importante o advogado, antes de fazer tudo isso, olhar ali o quanto foi arrecadado do outorga onerosa. Né. Para ver se pode, né, porque tem aquela limitação dos 5%. Do 5%, né, então assim... para protocolar no momento certo, porque isso daí ele é muito volátil, digamos assim. Por exemplo, se hoje a gente chega lá, olha ali, tem um tanto aqui de potencial construtivo que poderia vender de TDC, só que semana que vem uma construtora vai lá e paga uma bala de outorga onerosa para construir um outro empreendimento, já mudou o cálculo, né? Então pode ser que você consiga encaixar o seu TDC nessa mudança aí temporal. Tá. Porque pega dos últimos 12 anos, 12 meses, né? Então, assim, a cada mês está renovando esse potencial, né? Às vezes, assim, de uma semana para outra você tem diferença. Tá. Então, é bem interessante, você tem que olhar isso. Tem que gostar um pouco de números, tá? Não é uma literalidade da lei, porque você vai ter que fazer muito cálculo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta complementar. Vamos imaginar que a pessoa tenha um imóvel com esse potencial construtivo que não pode ser utilizado. Ela só pode usar esse TDC com alguém que já tem um destinatário para ela, né? Ela não pode, por exemplo, para aproveitar esses 5%, reservar um TDC sem um destinatário? Não, você não pode fazer isso, inclusive... Porque seria interessante, né? Inclusive, o que acontece? Existe ali uma limitação temporal, tá? Você pegou assim, você conseguiu o TDC, você pegou... saiu para você a certidão de transferência de potencial construtivo. Passou um tempo, você não utilizou, né? Utilizou no outro imóvel, ela pode decair.
E você trouxe uma coisa interessante, é a renovação. 10 anos você pode, o dono do imóvel pode ter 70% para negociar, né, daquele potencial, 15 anos, e em 15 anos 100%. Bom, isso daí é um mercado infinito. Sim. Claro que é sempre dentro daqueles 5% das outorgas dos últimos 12 meses. Né? E no caso da renovação tem a contrapartida, né? Se você cuidar do imóvel. Né? Se você não cumpriu com a tua contrapartida, a prefeitura não vai autorizar. Maravilha. Então é importante ter isso. Mas assim, no meu entendimento, eu acho que inclusive a TDCT, para imóvel tombado principalmente, é interessante para que o proprietário se capitalize para manter a conservação dele. Também tem isso, né? Então porque, assim, dependendo, principalmente acho que para imóveis tombados, né? Não é uma conservação fácil, porque se ele tem um valor histórico, por exemplo, a própria manutenção requer cuidados que são extremamente caros. Sim, é uma né? manutenção qualificada. Né? Uma restauração. Né? Exatamente, você não reforma, você restaura. Justamente. Então, a hora do profissional que restaura, ela é muito mais alta do que o profissional que reforma. Eu sempre quando passa pelo Minhocão, tem aquela casa que é o Castelinho. Sim, o Castelinho da Rua Apa, né? Provavelmente deve ser um imóvel tombado. Sim, né? lá é tombado. Né? Lá é tombado, ele teve... aliás, é um ótimo exemplo que você deu, Jorge. Que bom. Lá ele teve uma época, ficou uma associação lá que... Ele estava mal cuidado, mesmo. Mas não, ele teve lá uns incentivos, né? Conseguiu fazer um restauro. Então, tá bem legal isso, tá? E o TDC, uma coisa que é importante a gente falar, né, antes da gente concluir, você pode conseguir essa transferência de duas formas, né? Ou você vende entre particulares, tal, ou você pode também pegar o imóvel. Se você não quer manter o imóvel, você pode doar este imóvel para a prefeitura, e aí a prefeitura te paga com direito de construir em outros lugares. Que interessante. E às vezes você consegue até dobrar o potencial construtivo doando imóvel para a prefeitura. Tá. Então, assim, tem algumas regras ali quando a doação é para mobilidade urbana, tem doação para parque. Então a gente tem um exemplo fantástico de doação para parque, que é o Parque Augusta. O Parque Augusta, ele tinha sido comprado por uma construtora, né? Ali é um imóvel, aquele terreno, ele é bem histórico, né? É um terreno de 23 mil metros quadrados, ele tem uma massa arbórea com uma densa e uma infinidade de espécies, né? Teve ali foi instalado por 70 anos ali um colégio que é Desozô, um colégio de meninas, era um colégio predominante de mulheres, que inclusive a ex-prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, e a ex-primeira-dama do Brasil, Ruth Cardoso, estudaram naquela escola, e foi demolido o imóvel, tal. Então, assim, ele tinha um contexto histórico e ambiental. Sim. Né? Embora a construção da escola não tenha permanecido, e aí ele foi comprado por uma construtora, e uma associação de moradores embargou ali que fosse construído algo, tal, não sei o quê. A construtora falou para a prefeitura: eu dou para você o imóvel para fazer o parque. Mas... Só que você vai me dar o potencial construtivo para implantar em outro empreendimento meu. Foi feito o acordo dessa forma e deu certo. E até acabou sendo provavelmente um bom negócio para a construtora também. Para a construtora e para a cidade. Mas né, olha que interessante isso. Provavelmente a atuação do advogado, da advogada nesse caso, para montar a estratégia de que você sai de um embargo de obra que você teria, porque o objetivo da construtora é construir e vender. Mas você vai ter uma rentabilidade em outra frente com potencial para usar em outros empreendimentos. Incrível isso, então, né? É o direito urbanístico na prática. Aplicado na veia ali, né? Então, foi um ótimo exemplo que a gente teve aí, que assim, você teve um benefício social, né? Você criou mais um parque na cidade, e a construtora não saiu perdendo. Sim. Vamos fazer uma pausa aqui, porque eu vou chamar um outro quadro que é interessante no nosso Adnocast. Causos no mundo imobiliário.
Nesse quadro do nosso Adinocast, a gente busca explorar o conhecimento e a prática, a experiência do nosso entrevistado aqui, o Dr. Mário Noviello, para ele trazer alguma questão interessante da atuação prática e aqui voltado para o direito urbanístico, né? Nós, no quadro que a gente tratou sobre o Vai Dar Registro, ele trouxe uma questão muito interessante sobre loteamento irregular, que eu acho que vale a pena a gente continuar explorando isso, que é a importância da atuação das procuradorias municipais no direito urbanístico, né? Eu queria que você explorasse mais essa questão desse grau de especialidade das procuradorias municipais e o quanto que ela pode auxiliar no direito, aplicando o direito urbanístico para o direito imobiliário, para o registro imobiliário. Qual é essa importância das procuradorias municipais? Bom, a gente sempre fala da Constituição Federal, que ela sempre fala da moradia digna. E no meu entendimento, a moradia digna, ela passa por uma questão documental. Acho que ela só é uma moradia digna se você tem uma regularidade documental que você possa transacionar esse imóvel. Né? É o que menos a gente tem no Brasil. Exatamente. Né? Você tem hoje praticamente metade dos imóveis no Brasil tem algum tipo de regularidade. Se você tem um corpo qualificado, como são as procuradorias, que conhecem dessa legislação, e agora você teve assim, a gente está passando por um momento, nos últimos 10, 15 anos, a gente teve uma alteração legislativa muito significativa em vários aspectos, né? A gente falou bastante aqui, exploramos a questão do zoneamento, plano diretor, etc. Mas assim, você teve a REURB, né? Que é uma coisa que eu acho que sim, tivemos até um episódio interessante aqui de REURB no Adinocast, bem interessante. Então assim, a lei da REURB ela é fantástica para a regularização de imóveis, né? E ela tem um impacto urbanístico significativo, que você consegue melhorar a urbanificação da cidade com a REURB. Então ela tem um link interessante. Então assim, o advogado que atua com REURB, o advogado que atua com regularização de imóvel, tal, não sei o quê, conte com a procuradorias. A procuradoria, ela quer melhorar o município, assim, ela melhora a arrecadação com a regularização dos imóveis, né? Seja com construção de novas unidades, seja com recolhimento de IPTU, seja com TDC, que pode ser transferido se o imóvel. Aliás, um ponto importante, você só vende TDC se o imóvel está regular. Essa é... Né? Então, assim, tudo isso, quando esbarrar numa questão registral, conste com a Procuradoria Municipal. E dá para fazer, a Procuradoria Municipal, ela pode ser consultada? Porque assim, você trouxe o exemplo do loteamento irregular, que só na suscitação de dúvida, você acaba requerendo que seja intimada a Procuradoria para se manifestar. É ou não é irregular aquele loteamento? Mas dá para fazer isso previamente, para já levar, por exemplo, no caso do loteamento, já levar no ato de registro um parecer, a manifestação dessa Procuradoria? Em São Paulo, você pode fazer essa consultoria junto à Secretaria Municipal de Licenciamento e Urbanismo, né? A SMU, ela tem ele é um órgão consultivo também, né? Tá. E tem procuradores que atuam lá dentro da SMU que podem auxiliar. E tem muita gente boa na SMU, tá? A SMU ela é muito qualificada. Então, acredito que em outros municípios do Brasil também deva ter algo semelhante, alguma secretaria que possa fazer algum tipo de consultoria, né? E acho que é importante assim, a gente ter essa conexão com o poder público, justamente para que a gente não fique com tantas idas e vindas, né? Faça uma coisa um pouco mais assertiva ali, que interessa para todo mundo. Então, quer dizer, o advogado, a advogada não está isolado, né? Ele tem um amparo muito interessante na atuação das procuradorias, né? Sim, não, eu acho que assim, os operadores do direito, eles têm que se unir um pouco mais, né? Eu falo que a adnotária tem essa característica, né? Que uma hora você está conversando, tira dúvida com o tabelião, tira dúvida com o magistrado, com outro advogado, etc. Tal. Então, assim, se você tem um órgão que ele tem essa função consultiva também, né? Ele não tem somente uma consulta somente litigiosa, consulte. Sim. Né? Às vezes um município menor, você tem até um acesso a um procurador mais fácil. Sim, verdade. Né? Então aqui em São Paulo a gente tem uma burocracia, embora você consiga falar na SMU, não seja tão fácil, mas também não é impossível. Em lugares menores você consegue ter uma atuação um pouco mais próxima, que eu acho que assim, é fundamental para o desenvolvimento. Sim. Maravilha. Olha só, esse foi o nosso quadro Causos do Mundo Imobiliário. Mário, estamos chegando no final.
Pô, e todo final é triste, né? O horário aqui, a gente já tá estourando o horário desse episódio e tal, mas eu não posso deixar de fazer aquele pinga-fogo, não sei. Ó, você que está nos vendo aí, deixa a sua dica para esse quadro novo aqui, que eu faço perguntas diretas para uma resposta também bem interessante dada pelo nosso convidado, que aí eu vou entrar na pessoa do Dr. Mário Noviello. Aqui eu tenho algumas perguntinhas aqui para te formular, que são interessantes, para conhecer você melhor, para você falar realmente quem você é e sobre a profissão, sobre a tua atuação no direito urbanístico. E ó, vou fazer a seguinte pergunta aqui para você. Na tua área, o que diferencia um bom profissional de um ótimo profissional? Bom não basta para atuar no direito urbanístico. O bom não basta. Opa! Então, assim, para você atuar no direito urbanístico, o mínimo que você tem que ter que ser ótimo. Então, você tem que estar sempre estudando, tem que estar sempre correndo atrás de informação. Você tem que ter muito argumento, né? Eu falo que a minha formação na graduação, eu fiquei muito focado no direito privado. Então, assim, eu tive que melhorar muito minha curva de aprendizado no direito público para poder atuar com o direito urbanístico. Sim. Então, assim, reconheça as suas fraquezas, reconheça os pontos que você precisa melhorar. Porque, assim, hoje ser bom não basta. Então, e aliado a isso, você tem uma carência, como você falou, uma carência de materiais, né, de livros, de cursos. É difícil também até chegar a esse grau, né? Sim, por isso que assim, qualquer curso que eu vejo que vai ter assim, uma linha de informação que possa me acrescentar, eu me matriculo para assistir o curso inteiro. Então, eu espero que assim, quem atue com isso, faça isso, porque realmente é difícil, é desafiador. Agora vamos lá. Se você pudesse jantar, almoçar, tomar um café, tal, com qualquer pessoa do mundo que já tenha eventualmente passado, né, dessa vida, já tenha falecido, ou uma pessoa aqui da atualidade, quem que você escolheria? Bom, até quase que clichê, toda vez que eu falo que quem é meu ídolo, seria com ele. Obviamente que é o Arnold Schwarzenegger. Né? Por quê? Cara, é um cara que eu acho que ele tem um toque de Midas, né? Tudo que ele se propôs a fazer na vida dele, ele foi vencedor. Então, assim, quando ele era atleta, fisiculturista, ele foi dos fisiculturistas mais vencedores da história. Né? Tem premiação com o nome dele, né? Sim, do né? Fisiculturismo. Inclusive, né? Ele promove alguns eventos, né? Que é de fisiculturismo, que é o Arnold Classic, né? Tem os eventos que tem a marca Arnold, né, que ele promove, né, que ele foi atleta, ele é um entusiasta do esporte e assim, talvez seja ainda hoje aquele que todo mundo fala assim, não, ele foi o Pelé do esporte. Eu acho que ele desbravou, né, esse campo, né, porque eu acho que não era tanto conhecido assim, né? Ele desbravou. Até por ele ser ator, tudo, isso daí acabou gerando maior visibilidade. Na verdade, assim, o fato dele ser o fisiculturista que passou a ser extremamente carismático, extremamente reconhecido, né? Ele por ter quebrado essa barreira de ser uma coisa que era um esporte meio underground, assim, tal, foi o que permitiu ele ser ator. E aí ele foi ator, um ator muito bem sucedido, não é aquele ator de uma grande dramaturgia, até pelo sotaque e tal, mas fez uma série de filmes blockbuster, né? Fez faturamentos gigantescos, né? Um grande exemplo, o Exterminador do Futuro. Né? Depois, quando ele se enveredou para o lado político, teve sucesso, né? Que ele teve foi governador da Califórnia por 2 mandatos, né? E então, assim, é uma pessoa que sempre que se propôs a fazer alguma coisa, fez e fez bem feito. Eu acho que, assim, qualquer coisa que você vai propor a fazer na sua vida, tente fazer bem feito. Então, até deixo aqui, né, tem um vídeo dele dando para uma universidade, a Universidade de Yale, falando as 7 regras do sucesso. É interessante ver, né? São regras que eu acho bem básicas, só que se você conseguir aplicar algumas delas na sua vida, você consegue melhorar a sua vida com certeza. Eu acho que até a rotina de treinos, a disciplina que gera esse sucesso, né? Deve ser um dos fatores, obviamente não é o único, não é isolado, mas é importante. Então é uma personalidade muito interessante que você nos trouxe. E outra coisa, deixa uma dica de filme aí. Que filme você aconselha o pessoal a ver? Bom, um filme que eu acho um dos melhores filmes da história, assim, um filme que eu sou fissurado. Quem já viu, falou, reveja, que ele tem um roteiro muito bem feito, muito bem estruturado, é o De Volta para o Futuro. Putz! Eu acho a trilogia fantástica, né? Um filme que já é um clássico, né? Já tem mais de 40 anos aí. Então acho que é um filme que eu sempre tenho ali, eu não passo um ano sem assisti-lo.
Agora tá tendo uma renovação, né? Não sei se vai ter uma nova filmagem, tudo, mas tava tendo uns burburinhos aí sobre, né, o De Volta pro Futuro. Eu sou purista. Eu acho que nesse caso não teve alguns remakes que foram feitos aí que foram tão ruins que eu fiquei com um pouco de medo. Às vezes é difícil superar, né? Ou até igualar o que foi feito de primeira, né? E também me passa uma dica para todos nós aqui de um livro. Eu li um recentemente muito interessante, tá? É um livro pós-apocalíptico, chama Uma Guerra Americana. Ele foi escrito por um cara do Catar, né? Mas só que ele desenha um cenário de como seriam os Estados Unidos se os Estados Unidos sucumbissem, né? Se os Estados Unidos ficassem muito dependentes da China, etc. Tal. E um livro assim que algumas coisas têm um fundo de verdade. Então assim, aquele livro que ele se passa mais ou menos uns 70 anos daqui para frente, só que tem alguns movimentos aí que você fala, pô, será que é somente uma ficção? Ou está começando já agora, né? Está começando agora, então porque o cenário global está bem complexo, né? Sim. E esse livro faz a gente pensar um pouco muito nisso, né? Será que não é hora de mudar o rumo de certas coisas para não chegar em resultados que hoje parecem ficção, mas podem ser que no futuro sejam realidade? É o pensar à frente, né? É muito importante isso, né? Buscar algum tipo de previsibilidade para a gente poder se reorganizar, né? Exatamente. Maravilha. Olha só, acabou. Desculpa, mas acabou. Estouramos o tempo aqui. E esse episódio incrível com o Dr. Mário Noviello, Direito Urbanístico. Percebeu você que atua no ramo do imobiliário, como você tem um potencial inexplorado? Claro, precisa de conhecimento? Precisa de muito conhecimento. Por isso que aqui no nosso Adinocast você já tem um bom direcionamento, mas eu vou cobrar do Dr. Mário aqui um curso, livro, ele vai realmente produzir coisas para nós. Obrigado, meu amigo. Olha, foi um papo interessantíssimo, prazeroso. Obrigado mesmo por ter aceito esse convite. Eu que agradeço o convite mais uma vez e conte comigo aí se para outras oportunidades a gente conversar mais um pouco sobre esse assunto que é tão apaixonante. Vamos explorar muito mais, porque eu acho que tem outros campos do direito urbanístico que ficaram de fora, né? Porque o tempo é curto, a gente tem limitações, mas que vale muito a pena trazer de novo. Obrigado mesmo. Eu agradeço, Jorge. Maravilha. E aquele recadinho final para você, advogada, para você, advogado, ou para você de qualquer outro ramo, né? Das ciências, tal, da prática, da atuação profissional que mexe com imobiliário, corretores de imóveis, eventualmente registradores, você que trabalha também em serventias, você pode sim ser associada, pode ser associado da Adnotare. Entra lá em Adnotare, www.adnotare.org.br, é baratinho para se associar e as vantagens são incríveis. Núcleos temáticos, temos um forte núcleo temático do direito urbanístico, temos outros núcleos que valem muito a pena, reuniões mensais, materiais exclusivos, um bate-papo, grupos de WhatsApp, tanto dos núcleos como também um grupo central, perguntas lá que não ficam sem respostas e respostas assertivas, práticas para você melhorar a sua atuação profissional. Então entra lá em www.adnotare.org.br e faça a sua associação. E mais, vantagens incríveis com descontos em cursos. Dia 29 de março nós vamos ter um curso especial sobre leilões judiciais de imóveis e você não pode ficar fora dessa. Eu, George Alexandrides, leiloeiro público e também a advogada especializada em leilões de imóveis, a doutora Georgia Rossato, nós estaremos numa imersão sábado, dia 29 de março, o dia inteiro, das 9 da manhã às 17 horas, fazendo um curso prático, interessante para você atuar nessa área que é extremamente lucrativa. E você já pode se associar e ter o desconto no curso, que é interessante. Além disso, faça a sua vinculação com o nosso
a nossa rede social lá do Instagram, sim, @adnotari, vai lá, se inscreva, muita coisa incrível. Toda terça-feira tem o Papo Acadêmico, entrevistas incríveis que você não pode perder. E ó, gostou desse nosso episódio? Então curta, ative o sininho para receber as notificações dos próximos episódios, veja os episódios anteriores e, é claro, eu quero você aqui conosco. Muito obrigado, é isso aí, meu amigo, é isso aí, minha amiga. Bora lá, bora que dá. Abraço!